Muito bom dia, muito bom dia. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e gosto muito de conversar e de falar sobre temas interessantes da nossa existência humana. E de alguma forma, quando lidamos com saúde e estamos no meio da saúde, uma das coisas que mais temos que lidar é com a morte. O interessante quando nós começamos a estudar sobre a morte é que a morte está completamente inevitável naquilo que chamamos vida. Portanto, a vida e a morte são duas, como é que se diz? Duas folhas da mesma página. Numa eu escrevo a vida e na outra eu escrevo a morte. Portanto, pertencem as duas à mesma entidade. Quando eu comecei a estudar sobre a morte, exatamente porque quando comecei a estudar esta área da medicina integrativa, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que efetivamente era muito importante nós falarmos aos pacientes sobre a morte e ajudarmos os pacientes em processos de luto, e era uma coisa para a qual nós não estávamos preparados. Acho que a Faculdade de Medicina efetivamente não nos prepara para a morte e não nos prepara para a morte das nossas famílias, mas também não nos prepara para a morte, digamos, para nós ajudarmos os nossos pacientes nesta questão da morte. Então, eu pensei que era interessante, sabem que eu já falei bastante sobre a morte, eu acho que pensei que era interessante falarmos um pouquinho sobre, essencialmente, quando nos morre alguém que nós gostamos muito, como um pai, como uma mãe, como um filho. Então, quando nós definimos a morte como a ausência da vida, da respiração, dos batimentos cardíacos, a morte foi sempre vista com muito mistério, com muita satisfação, fascinação, com muita, até com alguma superstição pelo ser humano desde o início dos tempos. Portanto, se nós chamamos ou podemos chamar para sabermos do que é que estamos a falar, temos que nos definir, e se definimos vida como o período de tempo que ocorre desde o nascimento da barriga da minha mãe até quando eu deixo de respirar e deixo de existir do ponto de vista físico, então eu posso definir a morte como o ato de morrer, como a cessação completa da vida do ponto de vista animal, embora também pudesse dizer do ponto de vista vegetal. Então, dos animais, efetivamente o homem é o único que sabe que vai morrer. E das coisas que eu mais ouço em consulta é o medo da morte. Então, porquê é que nós temos tanto medo da morte? Porque se a morte faz parte da vida, efetivamente é como se nós tivéssemos medo da vida, porque, digamos, é o decorrer, o desenrolar normal daquilo que nos acontece. Essencialmente, eu penso agora, depois do que fui estudando e do que fui lendo, eu penso que o medo da morte tem a ver com o desconhecido e com o medo da separação dos nossos entes queridos, neste caso um pai, porque efetivamente nós não duvidamos daquilo que nos contam, e como nos contaram que ah, não existe nada, ou não sabemos muito bem o que é que existe, ou então, uma das minhas favoritas é ninguém veio cá para contar. O que é que acontece depois da morte? Esta pessoalmente eu adoro, porque eu acho uma verdadeira chachada, esta de que ninguém veio cá para contar. Ok. Então, o que é que nós acreditamos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que acreditamos sobre a vida antes da morte. Então, também já falei muito sobre o que é que as religiões falam sobre a morte. Algumas falam que não é uma tragédia, que é algo natural. O budismo, por exemplo,
fala claramente que a morte ocorre quando a força vital deixa de existir, então falam sobre o nosso karma e que efetivamente a morte ocorre quando este karma já acabou. Falam na morte e no renascimento e vida após vida, e o cristianismo já fala no inferno e no céu e no purgatório, então que este destino varia de acordo com o que nós fizemos na nossa vida, na nossa existência terrena. O hinduísmo já fala um pouco na reencarnação, portanto que a alma volta várias vezes à vida até se libertar, e a vida, portanto, a vida na Terra é um ciclo de nascimento e morte e renascimento. O islamismo fala sobre a morte ser a libertação do espírito em relação ao corpo, portanto, é uma teoria filosófica, teoria espírita, que assim como tu vives, também vamos ter a nossa morte, que cada alma é única, tem uma essência, e que efetivamente a morte é o desprendimento do espírito em relação ao nosso corpo físico. E depois sabemos que várias outras linhas de pensamento, como por exemplo a conscienciologia, que estuda a consciência e que, de facto, o que dizem é que a morte do corpo humano, que eles traduzem como a de soma, porque é o retirar o soma sendo o corpo físico, então é uma condição à sobrevivência da espécie humana e à aprendizagem das consciências no planeta e, portanto, é também um ciclo. Ora, sendo que quando estudamos sobre a morte, quando vemos a morte nas diferentes religiões, quando vemos a morte nas diferentes culturas, por exemplo, eu aconselho-vos a ler o livro tibetano dos mortos, o Bardo Tol, que no outro dia um paciente contou-me que leu e eu acho fantástico, eu já li algumas partes, e, portanto, o que eles dizem, basicamente, é que não só existe a vida após a morte, portanto, temos um ciclo de vidas e de renascimentos e que, portanto, temos que deixar de ter medo da morte porque, efetivamente, custa-nos muito mais nascer, porque saímos da outra dimensão em que temos muito mais... a consciência muito mais aberta do que aqui no plano físico, mas essencialmente o que eles dizem é que é possível morrer de uma forma consciente e proveitosa para o nosso despertar espiritual. Então, no momento da morte, conta muito aquilo que fizemos na nossa vida e o estado em que a nossa mente se encontra neste momento da morte. E para isso é muito importante nos livrarmos do apego e da aversão, mantermos a mente o mais tranquila possível, o mais conectada possível, o mais coerente. Já falamos muitas vezes sobre a coerência cardíaca, portanto, isto é uma das coisas que podemos ir praticando para o processo da morte propriamente dito. E que este último pensamento ou emoção que temos antes de morrer tem um efeito determinante e muito poderoso no nosso futuro imediato, na outra dimensão. Portanto, o que eles falam no livro tibetano dos mortos é exatamente que nós deveríamos estudar a consciência e que ao estudarmos, ao fazermos este processo durante a nossa vida, nós podemos ir nos preparando para a morte. E aqui é muito importante termos consciência de uma coisa, que é cada dia ou cada noite em que nos deitamos, efetivamente corresponde ao que os franceses dizem uma petit mort. Ou seja, quando eu durmo, o meu corpo físico está deitado na cama. Se tivermos sorte de ter uma cama. Ou se tivermos mérito de ter uma cama. Então, quando eu durmo, tenho o meu corpo físico deitado na cama. E o meu corpo emocional, o meu corpo energético sai ligeiramente, portanto há um deslizar do corpo, do ponto de vista energético, em relação ao corpo físico. Muitas vezes isto é o suficiente para eu ter ideia de sonhos. Os sonhos podem ser às vezes confundidos com
projeções. As projeções são exatamente estas saídas do corpo energético, quando eu consigo ir a outra dimensão, à dimensão extrafísica, porque eu deixo o corpo físico na cama. Então, porquê é que isto é muito importante? Porque no processo da morte, no processo do morrimento, vamos dizer assim, porque a morte é um processo, o desligar é um processo, o desligar a máquina é um processo, será quase como aqueles computadores antigos em que nós desligávamos e faziam... Então, o nosso morrimento não, é muito melhor do que morte, porque é o processo de morrer, digamos assim. E então, quando eu tenho esta noite em que eu faço este desconectar do meu corpo, embora esteja ligada, por isso é que eu estou viva, senão eu morro durante a noite quando eu separo estes corpos. Esse é o processo da morte. E então, quando eu acordo, há o encaixar novamente destes corpos. Claro, eu posso aproveitar cada noite em que eu vou adormecer para eu me treinar para este processo, que é o processo que ocorre efetivamente quando eu morro, ou seja, quando eu deixo de bater o meu coração, quando deixo de respirar. Então é muito interessante, por exemplo, que a forma como o que está escrito no livro tibetano dos mortos, em que eles não tocam no corpo durante 3 dias, eles ficam em vigília do corpo, conversando mentalmente com o corpo, portanto, o chamado morto, o corpo do morto, orientando aquele que acabou de morrer neste seu novo estado de consciência. Ou seja, aquilo que eles fazem efetivamente é ajudar aquela consciência que acabou de sair do corpo físico e que com isto o corpo físico deixa de bater o coração, deixa de respirar. Fazem com que esta consciência, que agora se passa a chamar uma consciência extrafísica, porque já não está colada no corpo físico, esta consciência fique melhor, esteja calma, esteja consciente, possa fazer esta passagem de uma forma muito mais tranquila. Ora, por isso é que entra aqui o título desta palestra, porque isto não é nada parecido com aquilo que nós fazemos quando nos morre um pai. Efetivamente, eu penso que os tempos já melhoraram muito, porque uma das coisas que eu estudei quando fiz a pesquisa para as palestras que dei já sobre a morte, foi que em Portugal existiam as carpideiras. As carpideiras eram as senhoras que eram pagas para ir chorar para o velório, porque quanto mais, digamos, choro houvesse nos velórios, quase como mais importante era aquela pessoa do ponto de vista social, porque tinha muita gente a chorar. Então, reparem, se compreenderam aquilo que eu expliquei em relação ao processo do morrimento e que estamos num novo estado de consciência e o que precisamos efetivamente é de calma, de tranquilidade para estarmos o melhor possível em termos vibracionais, em termos frequenciais, vejam o que não faria quando se estava a berrar, agitados, perto do corpo físico da pessoa que acabou de morrer. Então, efetivamente, quando nós entendemos que a morte é um processo e que mudamos de estado, passamos de um estado mais físico para um estado menos físico, mais subtil, um estado mais vibracional, então quando mudamos de estado e precisamos de estar bem, quando sabemos isto, deixamos de ter medo da morte. Então, quando deixamos de ter medo da morte, também deixamos de ter medo que nos morra um pai, que nos morra uma mãe, que nos morra um filho. O que não significa que não possamos de ter tristeza, que não possamos demonstrar as nossas emoções. Conto-vos a propósito uma história que eu conto muitas vezes, porque a partir do momento em que eu tive esta consciência do processo da morte
e que efetivamente devíamos ter muita consciência desta diferença de estado e que o facto de não nos lembrarmos desta dimensão não significa que ela não exista, está escrita em muitos sítios e eu aconselho-vos a ler e inclusivamente até a ver filmes sobre o assunto. Mas eu lembro-me que eu contava aos meus filhos, quando eles eram mais pequeninos, sobre a morte e que no caso da mãe morrer e no caso do pai morrer e o que é que podia acontecer e pronto, e se a mãe morrer, tudo bem, provavelmente vão mudar de casa e a mãe vai passar para outro estado e que vão deixar de me ver com os olhos físicos e ouvir com os ouvidos físicos, mas vão poder sentir até vibracionalmente, frequencialmente. E, portanto, eu pintei um quadro bastante simpático sobre esse processo, na tentativa de diminuir alguma frustração ou trauma que eles pudessem sentir. E lembro-me do meu filho pequenito perguntar, mas ao menos podemos chorar. Então, efetivamente, sim, acho que podemos chorar, podemos estar tristes, não deveríamos perder a calma. Perder a calma é o estado de choque muito histérico, vamos dizer assim, essa palavra é a palavra certa. O histerismo das pessoas que estão vivas é a última coisa que a pessoa que já passou de estado vibracional precisa, como estão a compreender do que eu vos estou a explicar. A pessoa precisa de estar calma porque efetivamente durante os próximos 3 dias, as 72 horas, essa pessoa que morreu, neste caso é o pai, porque hoje estamos aqui para falar de quando morre um pai, o pai ou a mãe, e então essa pessoa está perto do seu próprio corpo e da sua família mais chegada. Então, estes 3 dias eram os dias que deveríamos demorar a enterrar o corpo ou a cremar o corpo. Portanto, durante 3 dias devíamos efetivamente velar o corpo. O processo da morte, do morrimento, como eu lhe chamei, também deveria ser um processo calmo. Isto, obviamente, estamos a falar de quando é expectável o processo da morte ou quando é uma idade em que conseguimos estar à beira da pessoa, como tenha sido uma doença ou como tenha sido já velhice, em que conseguimos estar perto daquela pessoa quando ela morre. Esse processo deve ser o mais tranquilo possível. Reparem que eu não falei ainda nenhuma vez de religião, isto tem a ver com as emoções, os sentimentos e os pensamentos que devemos ter nesse preciso momento. Portanto, era bastante simpático que este processo pudesse ser em casa, de preferência na casa da pessoa que viveu ali e a pessoa que está a ter esta passagem de estado e com, digamos, os seres queridos o mais tranquilos possível. É possível ficarmos tranquilos e calmos no processo da morte se compreendermos efetivamente que é uma passagem, que é uma mudança de estado. E então podemos sentir tristeza, sem dúvida, podemos sentir dor física, e esta dor física é que devemos trabalhar mais, porque a dor física tem a ver com o apego. E nós, às pessoas que amamos, não devemos ter apego, porque o apego é o contrário do amor. O amor não precisa de apego, nós não precisamos de possuir as pessoas, nós precisamos pura e simplesmente de as acompanhar. E o acompanhamento do amor não tem a ver com apego. Nós temos apego das coisas materiais, não devemos ter apego das pessoas. Bem, também não devemos ter apego das coisas materiais, mas não é isso que eu vim aqui falar hoje. Então, quando estamos neste estado de tranquilidade e compreendemos isto, também temos que compreender uma coisa, é que quando nos morre um pai ou uma mãe, nós devemos ter a nossa relação o mais sanada possível. Então, se conseguirmos, se ainda forem a tempo, o ideal é irmos fazendo o processo de sanação do pai e da mãe, da figura do pai e da mãe nas nossas vidas. Claro que se estão a ouvir esta conversa e já vos morreu o pai e se já vos morreu a mãe e dizem, ok, então o que é que eu posso fazer? Podemos na mesma fazer a sanação do pai pelo ato simbólico
da energia do meu pai que existe em mim, porque na realidade nunca ninguém morre, nem que não seja porque existe a memória em cada filho do seu respectivo pai, da sua respectiva mãe. Então vejam que interessante, como é que é possível que nós continuemos a chatear-nos tanto com a morte, quando cada um de nós, quer o pai esteja vivo ou morto, se fecharmos os olhos e pensarmos no nosso pai, conseguimos ver literalmente o nosso pai. E o meu pai não está aqui para eu conseguir ver. E vocês que estão aí em casa também provavelmente, bom, se calhar até têm o pai a ouvir a palestra, pai e filho a ouvir a palestra, ou pai e filho a ouvir a palestra. Mas o que eu quero dizer é que, efetivamente, nós temos as nossas memórias e estas memórias nós conseguimos trabalhá-las. Existem algumas técnicas psicoterapêuticas que usamos para trabalhar as memórias e, portanto, sanar a figura do pai em mim e sanar a figura da mãe em mim. Então, era mais ou menos isto que eu tinha para vos contar. Eu ando a ficar perita em rapidinhas. Atenção, os 21 minutos neste preciso momento. Queria dizer-vos que acho que esta é das maiores necessidades do ser humano, a libertação do tema, do processo da morte. Temos que nos efetivamente libertar deste medo da morte e nós conseguimos libertar-nos do medo da morte quando percebemos o que é o morrimento, quando percebemos que não devemos ter apego, devemos ter amor e devemos compreender a continuidade do processo da vida da nossa consciência. A consciência é infinita e ilimitada, não tem fim, não tem limite, vai-se renovando a si própria e, portanto, significa que algum dia que o tempo não é o mesmo neste plano físico do que na outra dimensão, algum dia, em algum momento, irão encontrar-se com esse pai e essa mãe que já deixaram de tocar a nível material exclusivamente. Espero ter ajudado em algum sentimento que possam ter menos simpático em relação às mortes que já viveram neste processo de aprendizagem que estamos aqui a ter digamos, nesta sociedade, neste planeta Terra. Também gostava de vos dizer, para terminar, que uma técnica que eu sou particularmente fã é a técnica da escrita terapêutica. Então, se algum de vocês já passou por um processo de morte do pai ou da mãe, bem, ou qualquer outra pessoa que vos tenha tocado de alguma forma, escrevam-lhe uma carta, como se efetivamente a fossem entregar. E é uma libertação fantástica, porque esse escrevimento dessa carta, as professoras portuguesas me estão a ouvir, matam-me, mas há coisas que precisam de demonstrar que têm uma continuidade. Então, essa escrita da carta, esse escritamento da carta, que pode ser um processo que demora um dia, 2 ou 3 ou uma semana, vai fazer e deve ser escrito a lápis, aquela coisa antiga que se usava antigamente, lápis e papel, sem ser telemóvel, e-mail e fax. Então, esse escrevimento dessa carta, onde vão colocar as vossas emoções, aquilo que sentiram com o processo da morte daquela pessoa, com a falta do abraço físico daquela pessoa, com aquilo que vos fez sentir, com aquilo que ainda continuam a sentir, podem aproveitar e contar um pouquinho sobre, olha, sabes, já tens netos, já tens bisnetos, já me casei 7 vezes, aquelas coisas que toda a gente passa na vida, comprei um carro novo. E isso de alguma forma vos faz sentir muito mais leves, muito mais conectados e dá uma sensação muito simpática de tranquilidade. Portanto, meus queridos amigos, é sempre um prazer que estejam aqui. Lembrem-se que estamos todos neste processo, porque estamos todos ligados num campo. Eu falo muito sobre isso. Os campos mórficos nos quais estamos conectados. Então, cada um de vocês que se sana um bocadinho e ultrapassa o patamar da dor e do apego para o patamar da libertação e do amor, em que efetivamente melhoramos de frequência,
de alguma forma estão a ajudar a humanidade. E todos os seres humanos estamos a melhorar, quando um melhora, melhoramos todos. Portanto, é um prazer que estejam aqui. Até à próxima e boas mortes, bons adormecimentos para nos treinarmos para o processo da morte, que é um processo que devia ser o processo mais importante da nossa vida. Essa carta deve ser queimada. Desculpa, não acabei, emocionei-me. Essa carta que escrevem ao pai e à mãe deve ser queimada e as cinzas, eu sou fã particularmente do mar, gosto muito de deitar no mar, mas também podem comprar um vaso de flores, oferecer ao pai, oferecer à mãe, oferecer ao marido que já morreu e colocam as cinzas no vaso que compraram para aquela pessoa como ato simbólico. Por isso, efetivamente, ouvimos muito dizer que as pessoas não ultrapassaram os processos das mortes, mas, meus amores, não pode ser. Vamos nos libertar. Porque a morte, no fundo, é uma libertação deste corpo físico que parece que é uma seca, porque até parece que nós temos alguma capacidade de transporte que com este corpinho maravilhoso não conseguimos, e a prova disso é que sonham às vezes que voam, então parece que podemos voar. Até à próxima, parece também que na terça-feira vou falar outra vez, agora põe-me a falar muito, é assim, eu sou bem mandada, falo, manda-me falar, eu falo. Um beijinho muito grande. Até à próxima.